Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça, a paz do Senhor esteja inundando os vossos corações. Nós estamos começando a nossa celebração, desta quarta-feira, e nós queremos convidar você para estarmos juntos durante esse tempo para receber a palavra do Senhor. Nessa noite você deve estar intercedendo a Deus pela sua família, intercedendo a Deus pela sua igreja, para que Ele possa, através do Espírito Santo, fazer um grande mover, tá certo? Então, a partir de agora, vamos celebrar o nome do Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Eu quero
quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, me conheces, limita o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor. Glória a Deus. Amém. Nós estamos no nosso culto onde nós oramos ao Senhor, onde nós clamamos a Ele, onde nós colocamos diante deles a nossa alegria, as nossas petições, as nossas intercessões. E eu queria que você nesse momento pudesse, juntamente comigo, orar ao Senhor. Nós precisamos cada dia mais buscar a presença de Deus. E essa é uma maneira que nós temos, através da oração. Você pode orar comigo nesse momento? Senhor Deus, Pai Santo, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te bendizemos, nós te exaltamos pelos grandes feitos que o Senhor tem realizado. Ora, Senhor, a tua palavra nos diz que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, nossos inimigos nos teriam engolido vivos. Então, ó Deus, a única coisa que podemos fazer é depender exclusivamente do Senhor. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus que cura, que sara. O Senhor é o Deus que vem em nosso auxílio. O Senhor é aquele que luta por nós. Então, Senhor amado, nós dependemos exclusivamente do Senhor. Te rogamos, ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar nesse momento de tanta ansiedade, tantas dificuldades que o mundo tem enfrentado. Senhor amado, nós sabemos, temos notícia de tantas pessoas que estão sofrendo porque perderam seus entes queridos. Pessoas que estão sofrendo porque estão nos leitos dos hospitais. Pessoas que estão sofrendo porque estão apreensivas com tudo isso que está acontecendo. Deus eterno, somente o seu auxílio para nos ajudar. Nós clamamos, ó Deus, pela tua intervenção. Nós clamamos que o Senhor venha no nosso auxílio. Nós clamamos, ó Deus, que o Senhor abençoe nossas famílias, protegendo-nos, ó Deus de toda bondade. Nós te pedimos, ó Deus, pelo seu povo que está em todo o mundo, pelos missionários que estão nos campos distantes e com muitas incertezas no coração, que eles possam ter a certeza de que Deus vela por eles, que o Senhor cuida de cada um deles. Então, Senhor, nós te clamamos. Te pedimos ainda, Senhor amado, pelos nossos irmãos que estão passando por dificuldades financeiras, por falta de emprego, que
que estão passando até mesmo pelo problema de saúde, que o Senhor, ó Deus, venha em seu auxílio. Senhor, nós te louvamos pela tua bondade, porque não tem deixado faltar o pão de cada dia em nossa mesa, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, porque tem nos livrado da mão do homem perverso. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos também pela tua igreja, Senhor, que está em todas as partes do mundo. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, nesse momento, que cada pessoa, que cada membro desta igreja local possa estar incumbido, ó Deus, daquilo que é mais precioso para nós, de levar o evangelho a toda a criatura. Nós te pedimos, Senhor amado, pelo pastor Sócrates, que o Senhor continue, ó Deus, abençoando, restaurando a sua vida, e que ele possa muito em breve deixar aquele leito e voltar para o aconchego do seu lar. Muito obrigado pelo que o Senhor já tem feito, Senhor amado, ali. Te pedimos, ó Deus, pelas pessoas que estão trabalhando à frente nos hospitais, sejam como médicos, enfermeiros, agentes de saúde. Ó Deus, que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas que têm feito assim um esforço extraordinário para estar exercendo as suas funções. Senhor amado, nós te agradecemos pela tua bondade, nós te agradecemos pelo teu favor, nós te agradecemos porque o Senhor é Deus, porque o Senhor nos ama. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, um texto muito conhecido, e eu vou ler apenas alguns versículos, se bem que ele vai muito além, né? O texto completo vai muito além do que aquilo que nós vamos ler. Atos capítulo 10, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, se bem que a história que nós vamos narrar nesse momento, nós podemos ir até o capítulo 11, né, para ver o desfecho final. O texto fala sobre um homem chamado Cornélio, e isso aí nós vamos fazer a leitura, você pode acompanhar comigo, Atos capítulo de número 10, versículos de 1 até o 8, que diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento chamado italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuadamente a Deus. Me permita os irmãos voltar um pouquinho agora e ler de novo esse versículo 2, que é muito importante para aquilo que nós vamos dizer nesse momento. Ele, Cornélio, e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, davam muitas esmolas ao povo e orava continuadamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e disse: que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações, suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica próximo ao mar. Depois que o anjo lhe falou isso, Cornélio foi, chamou 2 dos seus servos, um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Que o Senhor aplique esse texto sagrado em nosso coração. É um texto que, para o povo cristão, é muito conhecido, né? A história de Cornélio. E o texto vai culminar quando Pedro chega e anuncia as boas novas de salvação. Cornélio se entrega a Jesus, né? É batizado, recebe o Espírito Santo, e aí, a partir dali, ele começa a ser um cristão autêntico, né? Tem uma coisa que eu preciso fazer uma distinção
para que você, meu irmão, para que você que está me acompanhando nesse momento, possa entender. Nessa história, há dois grupos de pessoas que são muito bem separadas, muito bem distintas, né? Primeiro é o judeu. Judeu é o povo hebreu que voltaram do cativeiro, né? E eles voltaram, quando voltaram do cativeiro, a maioria deles eram de Judá, então eles passaram a ser conhecidos como judeus, né? No Novo Testamento, judeus é aquele que segue o judaísmo, né? Esse é o primeiro grupo que eu queria que você lembrasse, os judeus. E também tem os não-judeus, que ficaram conhecidos como gentios. Então, todo aquele que não era judeu, né, era gentio. E aí nós temos aí uma coisa muito interessante, que Pedro, ele tinha uma mente voltada à pregação do evangelho para o povo judeu. E agora há um gentio, há um não-judeu chamado Cornélio, que ele precisa ir lá anunciar essas boas novas de salvação. Quem é esse Cornélio que a Bíblia acabou de nos falar, né? Nós temos algumas coisas muito fáceis de identificar a respeito de Cornélio no texto que nós acabamos de ler, né? Ele era um centurião romano. Estando em Cesareia, ele estava trabalhando para o governo romano e ele era o comandante de um grupo de soldados que tinha 100 soldados. Por isso, centurião, né? Então ele era um centurião romano, tinha 100 homens ao seu comando. E aí o texto vai continuar e dizer que, mesmo sendo gentil, né, ele era um homem temente a Deus. Eu brinco muito quando eu estou falando com os líderes da igreja, ou até mesmo quando estou pregando sobre esse texto. Ele era um gentil, tão temente a Deus, que eu gostaria de ter muitos Cornélios como membro da nossa igreja. Um homem temente a Deus, um homem que praticava a palavra, um homem que vivia oração, um homem que praticava a beneficência e assim por diante. Era um crente que eu gostaria de ter no rol da nossa igreja, né? Então, ele praticava muitas coisas que ele considerava religiosa, né? Como esmolas e oração. E quando a gente olha para esse texto, nós vamos entender que Cornélio foi o primeiro gentil a ser convertido ao cristianismo. A gente pode ver isso no capítulo 11, logo no comecinho, acho que do versículo 1 até o versículo 8, nós vamos encontrar a conversão de Cornélio, né? E uma outra coisa interessante, que como ele era um bom religioso, como ele era um bom um praticante, então a primeira coisa que ele fez ao se converter ao cristianismo, se converter a essas boas novas do evangelho, foi trazer seus familiares, seus amigos para ouvir falar do evangelho. Fechando essa introdução, eu queria trazer para você, meu querido, 3 lições preciosas na vida de Cornélio. Espero que você possa aplicar isso muito bem na sua vida, tá bom? Desculpe. A primeira lição é que ser religioso não implica em ter relacionamento com Deus. Ser religioso não implica em conhecer a Deus. O texto é muito claro quando diz que ele e toda a sua família eram tementes a Deus. Isso aí está no versículo número 2. Então, ser religioso não implica em ter um conhecimento concreto, um conhecimento certo a respeito de Deus. Ser religioso não nos garante ter relacionamento com o nosso Deus, né? Então, Cornélio era piedoso, temente a Deus, dava esmolas e orava a Deus, mas não conhecia verdadeiramente a Deus. São
incontáveis as pessoas que eu conversando a respeito de qualquer assunto, e a pessoa diz: ah, mas a minha fé é grande, ah, Deus é tudo, Deus é meu Pai, e tantas expressões assim. Mas nós vemos que, na verdade, não há uma sinceridade no relacionamento dessa pessoa com Deus. Foi preciso então que Deus mandasse o apóstolo Pedro para pregar o Evangelho, para que ele entendesse a realidade dessas boas novas, essa realidade deste reino, para que ele pudesse realmente receber a salvação. Outro dia, passando aqui, conversando com alguém, e a pessoa tinha falecido alguém aqui na cidade, e a pessoa disse: essa pessoa que faleceu, fulano de tal, era um bom homem. Eu sou capaz de dizer que se ele não for salvo, ninguém mais será. Expressão, né? Talvez o Cornélio era dessas pessoas que a gente podia dizer: se esse não tiver salvação, ninguém mais tem. Mas, queridos, ele não conhecia verdadeiramente a Deus. Precisou receber a palavra do Evangelho e só depois disso ele recebeu a salvação. Ele cumpria todos os rituais. Ele estava ligado por demais ao ritual judaico, né? Ele sabia tudo a respeito da religião, mas não conhecia o rei, o Deus dos judeus. Queria então aplicar para mim e para você. Lembrar que o Brasil é um país extremamente religioso. O Brasil talvez se equipare aí, esteja aí como um dos maiores países em termos de religiosidade. Eu fico pasmo porque há um santo para cada dia no nosso país. Há igrejas para cada dia, né? E há os mais diversos tipos de devotos para essa igreja. Quando nós passamos a pensar na escala crescente dos números de denominações, nós ficamos pasmos. Outro dia eu estava aqui olhando, relacionando o nome das igrejas que há numa cidade pequena como Caraúbas. É de se espantar. Mas há uma coisa que nós precisamos perguntar: o Brasil é realmente religioso ou eles realmente têm um Deus verdadeiro? Ser religioso não lhe confere essa comunhão com Deus Todo-Poderoso. Então, meus queridos, nós queremos lembrar que esse ritual, que essas práticas religiosas, elas são apenas um meio de adorar a Deus. E quando não feita da maneira correta, não serve, não vale. Então, meus queridos, ser religioso não implica que nós temos um conhecimento ou que nós conhecemos a Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual é seu grau de relacionamento com Deus? Qual é seu grau de intimidade com Deus? Você é religioso ou você é um verdadeiro cristão? Primeira coisa que nós aprendemos, a primeira lição que nós aprendemos é de que ser um religioso não nos faz um verdadeiro cristão. Segunda lição que eu aprendo nesse texto é que Deus, ele não despreza aqueles que o buscam. Deus não despreza aqueles que o buscam. Então, quando nós olhamos para o texto de Jeremias, capítulo 29, ele diz: vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Olha que expressão maravilhosa, né? Talvez para o Pedro não valia muito a pena investir num gentil. Para Pedro, talvez ele não fosse gastar tempo com aquela pessoa. Aquela pessoa era indigna, mesmo sendo um bom cidadão, um bom religioso, mas era indigno de receber a salvação. Mas Deus não despreza aqueles que o buscam com sinceridade, né? O texto de Lucas vai dizer: peçam e lhes serão dado, busquem e o encontrarão,
batam e a porta lhe serão aberta. Né? Salmo 51 vai dizer: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus nunca desprezará. Então, queridos e amados irmãos, nós devemos buscar a Deus. Cornélio estava vivendo uma prática religiosa, mas a sua prática religiosa era cheia de sinceridade, Ele buscava, e Deus, que conhece o interior, que conhece o homem, que conhece o ser, ele então sabia que Cornélio estava vivendo uma sinceridade na sua busca por Deus. Então, queridos, por isso, Deus se manifestou a ele, deu-lhe salvação e deu-lhe o Espírito Santo, conforme no verso 44. Então, queridos, o que é que nós podemos dizer diante dessa verdade? Busque a Deus. Busque a Deus com sinceridade. Coloque a sua vida à disposição de Deus. Diga: Senhor, eu sou pecador, eu tenho errado, mas eu quero acertar. Eu quero viver para a glória do Senhor. Eu quero sentir a presença do Teu Espírito na minha vida. Eu sei, Senhor, que esta vida, que os prazeres que esse mundo oferece não valem nada. Então eu quero viver de uma maneira que agrade o Senhor, que o Senhor possa me ajudar a viver desta maneira. Então, os queridos, nós aprendemos nesse tópico que Deus não despreza aqueles que o buscam com sinceridade. Né? E por último, Deus pode te usar para a salvação de alguém. Quando nós olhamos o texto aí, nós vamos ver que Deus usou Pedro para levar a palavra para Cornélio. E nós vamos ver Cornélio sendo usado por Deus para a salvação dos seus familiares e dos seus amigos. Que coisa maravilhosa, né? A pregação que Pedro trouxe abriu os olhos de Cornélio para as boas novas. E agora Cornélio, cheio de alegria, cheio do Espírito Santo, não queria ficar com isso sozinho para ele e começou a apresentar o evangelho do reino aos seus amigos, né, aos seus parentes. Então, não espere, querido, que de repente um anjo venha do céu, né, e indique a você uma pessoa para que você venha falar das boas novas do evangelho. Nós temos, enquanto povo de Deus, a grande comissão. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações. Nós precisamos falar do amor, daquilo que Deus fez na nossa vida, como diz o texto sagrado, a tempo e a fora de tempo. Precisamos anunciar que só Jesus Cristo salva. E desta maneira nós podemos mudar a vida de tantas outras pessoas, porque todas as pessoas que têm um encontro com Jesus nunca permanecem da mesma maneira como estavam anteriormente, né? Jesus diz: vão e pregue o evangelho a toda criatura, né? Então, leve essa palavra, leve o evangelho do Senhor a todas as pessoas que você conhece. O apóstolo Paulo, muito enfático, dizia: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Romanos capítulo 1, verso 16. Deus pode te usar. Deus quer te usar para a salvação de muitas pessoas. Que você possa se colocar à disposição dele. Que você possa desejar ser usado por Deus. Lá no começo eu te fiz uma pergunta. Você é um bom religioso ou você é um verdadeiro cristão? Você é religioso ou você é um cristão? Não há nenhum mal em ser religioso, desde que o desejo do seu coração seja realmente de conhecer a Deus. Cornélio era religioso, extremamente religioso, e ele tinha um desejo muito grande de conhecer a Deus. Continue buscando a Deus, né? Continue buscando a Deus, continue buscando a Deus, continue buscando a Deus, né? Só através do seu encontro com Ele
é que a sua vida será transformada e você terá a certeza de salvação. Não fique de fora daquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Não fique de fora, né? Deixe Deus usar você para a salvação do mundo. E, por último, Deus quer usar você para a salvação de alguém. Esteja pronto a ser usado na missão de Deus para essa terra. Esteja pronto para ser usado por Deus. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde e que você possa cada dia buscar a graça, o favor de Deus para a sua vida. E você ame a Deus sobre todas as coisas e ame as pessoas que estão ao seu redor, dando-lhe o que você tem de mais precioso, a mensagem do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Meus amados, meus queridos, queria apenas trazer alguns avisos, né? Primeiro, nós continuamos com a nossa campanha do Esperança. Você tem acompanhado aí, você tem visto os vídeos
que as nossas crianças têm produzido, né? E se você quer doar gêneros alimentícios, algum dinheiro para ser revertido em cestas básicas para as pessoas necessitadas, nós temos nos supermercados da cidade um cantinho para você estar depositando a sua doação, né? E também olhando aí nos nossos redes sociais aí, tem uma contazinha também para você depositar algum valor, tá bom? E nós estamos felizes porque temos ajudado algumas pessoas, né? Algumas pessoas realmente necessitadas, nós estamos chegando lá e levando o auxílio. Graças a Deus por isso. Uma outra vez que eu queria passar para vocês é que nós estamos em plena campanha de missões mundiais, né? Transforme o mundo com a alegria de Jesus. E o irmão Jusivan tem passado pelo nosso pelo WhatsApp, né? Nós temos passado todos os dias um motivo de oração para você estar acompanhando. Então, vamos ficar orando, né? Nossa Junta de Missões Mundiais precisou trazer alguns missionários de volta por causa do problema aí da pandemia, mas alguns ainda estão nos campos missionários. E nós temos enfrentado um outro problema muito sério. Com tudo isso, o dólar disparou, né? Disparou, e nós então arrecadamos as ofertas em real, né? E quando nós vamos transformar isso em dólar, dá uma diferença muito grande. Então tem mexido no nosso orçamento da Junta de Missões Mundiais. Queria que você pudesse estar orando ao Senhor por essa questão, tá certo? Então, outra coisa que eu quero lembrar é que no domingo nós temos a nossa celebração. E a nossa celebração, nós estamos tentando melhorar a nossa transmissão, e muito provavelmente no domingo nós vamos estar apenas com uma plataforma, né? Estaremos apenas com o YouTube. Então, se tudo der certo, vai ser uma qualidade melhor de transmissão, né? E você vai poder acessar tanto do seu celular como pela internet, na sua televisão e assim por diante, né? Então vai ficar muito bom e a gente já vai tentando melhorar ainda mais, tá certo? Eu queria desafiar você a, nesse momento, estar orando por alguma pessoa da igreja, tá certo? Nós precisamos da oração. Hoje de tarde eu estava vendo o WhatsApp da igreja, e lá no grupo uma pessoa disse: eu estou com muito medo. Não era essa palavra que ela usou. E a outra pessoa logo embaixo disse: eu também, né? Então assim, nós estamos temerosos com tudo isso que tem acontecido na nossa cidade, na nossa região, no país, no mundo. Mas eu queria desafiar você nesse momento a orar por alguém. Coloque aí no seu coração, né? Tem alguém que está precisando da sua oração. Tem alguém que está precisando da sua intercessão. Então que você possa, nesse momento, estar orando por alguém, tá certo? E nós vamos orar também nesse momento, tá? A Neta está me passando um recado aqui. Sim, tá. Então nós vamos estar orando aqui, tá bom? Vamos orar, e depois dessa oração, Tony vem e canta mais uma canção só para a gente estar encerrando, tá bom assim? Então que Deus lhe abençoe, que Deus derrame graça e misericórdia sobre você. Deus de amor, de imensa misericórdia, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, e não há um Deus maior, não há um Deus melhor como o nosso Deus. Nós te bendizemos, nós te exaltamos, Senhor, porque nos tempos antigos, Senhor, veio sempre a favor do seu povo quando este clamava pelo Senhor. E nos dias atuais, tu continuas sendo o mesmo Deus que atende aos nossos clamores, que atende às nossas orações. Eu tenho a plena convicção, ó Deus, que o Senhor sempre ouve as nossas orações e que atende conforme o seu querer e a sua vontade. Nós somos dependentes do Senhor e nós sabemos, ó Deus, que o Senhor, a sua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Então nós te clamamos, Senhor, que o Senhor venha em nosso auxílio, que o Senhor derrame graça sobre nós. Nós te pedimos, ó Deus, pela vida do Chagas, que está hospitalizado. Ó Deus, nós não temos informações quanto ao seu estado nesse momento,
mas eu sei que respira cuidados, respira cuidados especiais. Eu queria pedir ao Senhor que em nome de Jesus pudesse estar intervindo na vida dele. Te peço a Deus pelo pai do pastor Paulenberg, em nome de Jesus, Senhor, visita aquele Senhor, visita o nosso irmão, para que ele possa, ó Deus, ser recuperado para a honra e para a glória de Jesus. E o teu servo possa cantar dizendo que só o Senhor é Deus. Nós te pedimos, Senhor amado, que o Senhor possa continuar visitando a nossa cidade, para que não apareçam mais casos, né? Para que não venha mais tanta gente sofrer. Venha em nosso auxílio. Eu te peço, ó Deus, por cada irmão da igreja, por cada membro desta igreja querida e amada, a Igreja Batista em Caraúbas. Que o Senhor visite-nos. Te peço, ó Deus, pela vida do irmão Roberto, pela vida da Mitiene, pela vida da irmã Francilene, pela vida de Catarina, todos esses que trabalham na área médica e tantos outros que eu não lembro nesse momento. Que o Senhor visite cada um deles, trazendo o seu favor e o seu cuidado sobre eles. Dá-nos uma noite de paz. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pela chuva. Barulho da chuva. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti. Pequeno demais pra tua paz, largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, ensina a ter santidade. Somente a ti, que o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, faz um milagre. Como Zaqueu, eu quero subir pra te ver, olhar para ti, chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais da tua paz, largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, ensina a ter santidade, amar somente a ti.